Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos aqui na nossa 110ª edição, hoje diretamente de São Paulo, onde a seleção brasileira faz a sua preparação para a partida contra o Chile e depois contra o Peru. 9ª e 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Chegamos na metade aí, o Brasil precisando da resposta, o Brasil ainda ameaçado pelo pessoal que está na parte de fora da tabela. Hoje a gente tem novidade aqui no nosso ConteCast, mas eu já apresento quem está aqui comigo. Antes, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Dizem que o Twitter está voltando, então se o Twitter voltou enquanto você está ouvindo esse podcast, segue lá, @ConteVerde_. Tem conteúdo que a gente está produzindo aqui diretamente de São Paulo, lá do CT da Barra Funda, né, da Academia de Futebol do Palmeiras, onde a seleção brasileira está se preparando até a quarta-feira. Estamos gravando esse podcast na terça, dia 8, o Brasil, então ainda está aqui, ainda tem mais um treino, mas você tem uma noção. Se você quer conferir nossa cobertura, dá uma olhada lá também. Convidar você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar o seu like, seu comentário, sua interação, participe e faça esse podcast conosco. E também apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você pode nos ajudar a estruturar e melhorar cada vez mais nosso projeto. Estamos aqui também, mais uma vez, aqui em São Paulo, como estivemos em Assunção, obviamente em Curitiba, nossa sede, então a gente pede aí a colaboração para que a gente possa manter esse trabalho, para que a gente possa fazer mais coberturas em loco. Se não puder, compartilha com seus amigos, manda esse podcast para a galera, para que a gente possa se estruturar, chegar a mais pessoas, compartilhar nosso trabalho, todo esse universo de futebol de seleções. Hoje, especificamente, mais uma vez, falando sobre a seleção brasileira. Hoje, ao meu lado, uma novidade, como eu falei, está aqui comigo Felipe Caminho, do portal Jogada 10, parceiro aí de cobertura da seleção brasileira, desde lá de Curitiba, agora em São Paulo, o homem que deixou o Savinho sem palavras. Felipe, seja bem-vindo aí ao Conte Verde, ao ConteCast. Um prazerzaço ter você aqui comigo para falar conosco, né, para falar sobre essa preparação do Brasil para o jogo contra o Chile. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes aí do ConteCast, os seguidores do Conte Verde. Pô, primeiramente, não deixei o Savinho sem palavras. Ele apenas não conseguiu responder uma pergunta minha hoje, né? Mas a data FIFA é muito importante para o Brasil, né? Tem dois adversários acessíveis, podemos dizer assim, mas também o Dorival Júnior tem um belo quebra-cabeça para montar e a gente tem muita coisa para conversar nesse episódio de podcast. Pois é, e só para esclarecer para quem não sabe, se você viu aquele vídeo do Savinho falando que não viu os jogos do Brasil porque estava dormindo, foi o Felipe que fez essa pergunta, tá? Para concluir essa resenha aí, essa questão. Mas você falou de quebra-cabeça, já vamos começar com um. Eu acho que eu ziquei um pouco a seleção, né? Eu posso falar isso, eu e o Elcio, porque quando a gente gravou o ConteCast semana passada, repercutindo a convocação, a gente falou, até agora não teve cortes, né? O Dorival tá tranquilo nessa questão. E logo de cara, não, inclusive logo depois que eu falei isso, porque a gente gravou aquele ConteCast numa tarde de quarta-feira, veio a notícia que o Bremer saiu machucado da partida. E horas depois, lesão muito séria. Então, Bremer cortado, Beraldo convocado. Aí passou um tempo, a gente teve a notícia do Guilherme Arana, que vai desfalcar a seleção, Alex Telles convocado. No final de semana, o Alisson sai machucado no jogo do Liverpool contra o Crystal Palace, o Everton convocado. E para fechar no jogo do Real Madrid, o Militão e o Vinícius Júnior talvez mais grave, né, lesão na cervical, saem machucados, né, o Militão sente, né, depois do jogo. E aí o Dorival convoca o Andréas Pereira e o Fabrício Bruno. Felipe, vamos por posições falar desses cortes, né? Porque acho que gera um pouco de polêmica, de debate. Vamos começar pelo gol. A gente estava até falando sobre isso, nessa questão do corte do Alisson, chegada do Everton, o Ederson assumindo essa condição de titular, mas eu acho que principalmente a convocação do Everton foi o que chamou a atenção. Óbvio, ele vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras e tudo mais, porém, é aquela questão de ciclo, né, que a gente fala muito aqui. Pô, você tem que dar uma olhada pro ciclo. O Everton é um goleiro já veterano. O Everton já teve um ciclo de Copa do Mundo. O Everton já foi para uma Copa do Mundo. Então, talvez ele, até mesmo nesse ciclo, e pensando no futuro, ele não vai estar lá. Ainda mais uma posição como terceiro goleiro, que você não precisa que ele jogue imediatamente. Então, na minha visão, não sei a sua, seria melhor ele ter chamado um goleiro mais novo, né? Quem já falou
A gente estava muito expectativa com o John, também tem o Léo Jardim, o Hugo, o João Ricardo, também que faz um bom campeonato pelo Fortaleza, enfim, outros nomes que poderiam aparecer, mas ele preferiu pela experiência, sem talvez muita razão, já que o Everton muito provavelmente não vai jogar. Concordo, Gabriel. Vamos dizer assim, o Everton, grande goleiro. A última partida do Palmeiras foi contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Everton foi o responsável por o jogo terminar 0-0. Principalmente no primeiro tempo, que o Bragantino teve inúmeras chances para fazer o gol da vitória e o Everton evitou esses gols. Mas eu acredito que o Everton não vai participar desse ciclo para a próxima Copa. 2026, daqui 2 anos, ele vai ter 38 anos na próxima Copa e provavelmente ele não vai ser convocado. O Dorival poderia dar chance para um goleiro que está surgindo agora, para que ganhe essa experiência de seleção brasileira, como é que é o treinamento, o dia a dia de um jogador convocado, para saber mais como é que funciona o dia a dia da seleção. Como você disse, tem o John, que está fazendo um baita campeonato brasileiro, não tem discussão. O Léo Jardim também cresceu muito. O Hugo Souza, que está fechando o gol no Corinthians. Então, ele tinha muitas opções, mas optou por um veterano. Vamos dizer assim, que o Everton tem a bagagem, já foi titular da seleção brasileira. Com o Ramon Menezes, quando era interino, ele foi titular da seleção brasileira. Mas acredito que não seria o momento ideal do Everton. Ele é um grande goleiro? Sim. Mas para estar nesse ciclo de Copa, no momento que o Brasil passa por uma reformulação, um rejuvenescimento do elenco, o Everton não seria o nome ideal. E ainda mais para ser terceiro goleiro, sendo que, vamos concordar que os 3 goleiros já estão na Copa, né? Se não tiver nenhuma lesão, nenhuma catástrofe, o Alisson, o Ederson e o Bento serão os goleiros do Brasil na Copa de 2026. Então, o Dorival tinha essa chance de preparar um novo goleiro para a Copa de 2030, para próximas competições, dar mais chance para novidades, sentir essa sensação de ser convocado para a seleção brasileira. E ele optou pela experiência, e que parece até que estava mais fácil, né? Porque o Brasil ia treinar o CT do Palmeiras, o Everton já estava lá. O Everton não vai jogar nenhum minuto, pode ter certeza, porque o Ederson vai ser o titular, e se acontecer alguma coisa com o Ederson, vai ser o Bento. O Everton vai só carimbar o passaporte dele um pouquinho, né? Mas eu acho que o Dorival errou nessa. Ele poderia convocar outros goleiros mais jovens para dar mais oportunidades. Assim como o Tite fazia, né? No começo dele na seleção, que ele convocava um goleiro sub-23, sub-20, como terceiro goleiro para dar essa experiência para os novatos. E o Dorival acho que falhou um pouco nessa. E um desses goleiros foi o Hugo Souza, inclusive, né? Porque ele estava no Flamengo. O Hugo teve a primeira chance na seleção justamente numa dessa possibilidade. O Gabriel Brazão, o Everton foi titular com o Gabriel Brazão, o Breno também do Grêmio foi o outro, né? Foram 3 goleiros que tiveram essa oportunidade ali, se não me engano, e depois da Copa da Rússia, ali em 2018, né? Se eu não estou enganado, foi ali que o Tite deu essa oportunidade. Você falou do Everton com o Ramon Menezes, é importante, porque eu vi bastante gente falando, a primeira oportunidade do Everton depois da Copa, não. Ele foi titular naquela partida contra o Marrocos e também voltou a ser convocado por jogos contra o Guiné e Senegal. São jogos que a gente apaga na nossa memória? São jogos que a gente apaga na nossa memória. Mas, né, não dá para a gente tirar a estatística que eles estavam lá. Foram terríveis, né? Em todos os sentidos possíveis, como no técnico e tudo mais. Mas eu acho que tem muito isso. Eu acho que você falou bem, são 3 goleiros já praticamente garantidos, a gente fala muito sobre isso, né? Mesmo a gente tendo basicamente um revisamento aí de Alisson e Ederson, né, sendo cortados recentemente, né? Desde o ano passado, quando o Ederson não vai em novembro, daí depois os 2 ficam de fora em março, o Ederson fica de fora da Copa América, só tivemos uma convocação em um ano, que tivemos Alisson e Ederson, que foi a última em setembro, né? Então, difícil, acho que não vou garantir o Bento na Copa justamente por ele jogar na Arábia Saudita, então se um desses goleiros que a gente citou começa a surgir, a crescer cada vez mais, assim como foi o próprio Bento, ou um Lucas Perry, ou um Carlos Miguel começam a se destacar no cenário europeu agora, que principalmente o Perry virou titular no Lyon, pode ser que o Bento pode perder essa oportunidade. Mas acho que é importante você ter esse quarto goleiro, né? Você citou o exemplo do Tite com o Sub-23. O Tite também tinha essa questão de quarto goleiro ali no período de 2022. Porque se acontecia alguma coisa ali com os 3, né? Alisson, Ederson e o Everton, você tinha sempre o Santos ou o Everson convocados. Né? Não mudava muito disso, né? Então, acho que em nenhum momento ele orava e convocava o Cássio, por exemplo, que foi o terceiro goleiro de 2018. Né? Então, acho que tem esse ponto aí que falta essa visão de ciclo dentro da seleção. Vamos passar para a defesa, né? Foram 2 nomes na zaga chamados. Primeiro, o Beraldo do lugar do Bremer. Eu vi muita gente criticando o Beraldo, talvez porque ele não está jogando tanto assim, como foi quando ele chegou no PSG, que foi um impacto muito positivo no começo do ano. Né? Ele começou jogando muito bem, né? O Luiz Henrique até destacou isso, né? Quanto ele jogava bem.
né, começou a jogar também com o lateral esquerdo, e eu acho que esse é o grande trunfo do Beraldo ficar ainda na seleção, né, ter esse respaldo, além, claro, do conhecimento do Dorival em relação a ele, mas o fato, a gente sabe quanto um jogador que pode desempenhar mais uma função, ele pode ganhar destaque na seleção. Então, acho que por isso que o Beraldo se mantém, mesmo talvez não estando no melhor momento da sua carreira. Né? A gente fechou lá que a gente tem 6 zagueiros nível seleção, isso eu não sei você, mas fechei isso aqui com o Senechal, tanto com o Elson, nos podcasts anteriores, né, que são Magalhães, Éder Militão, Marquinhos, Bremer, que eram os convocados de origem, o Beraldo e o ignorado Murilo, que não faz nenhum sentido. Né? Eu até mesmo estava falando num grupo de amigos disso, que quando saiu a possível corte do Militão, eu falei, bom, agora é hora de chamar o Murilo, não é possível que ele não vai chamar o Murilo. E o impossível aconteceu, ele mantém o Fabrício Bruno, mesmo o Fabrício Bruno sendo o reserva do Flamengo, né? O Felipe Luiz chegou, tirou o Fabrício Bruno para botar o Léo Ortiz de fato na defesa, não fazia justamente para manter o Fabrício Bruno em campo. Enfim, Felipe, como seriam essas duas convocações? A permanência do Beraldo em um momento ruim, talvez delicado. Ali, se, por exemplo, só fosse um cortado, faria muito sentido ter o debate Beraldo-Murilo. Não era um cortagem para 2, era para botar o Beraldo e o Murilo ali, mas ele preferiu manter o Fabrício Bruno, que desde a um nome que eu não consigo entender como se manter na seleção. Eu acho que a justificativa de não convocar o Murilo é porque ele é canhoto, que é no lugar onde joga o Gabriel Magalhães, que é o titular, e o Beraldo, que tecnicamente é a reserva imediata do Magalhães. É a única opção que eu consigo ver, porque senão eu faço a pergunta, Murilo, joga vôlei? Porque não é possível. Né? O Murilo tá jogando muito no Nottingham Forest, é um dos pilares da defesa. O Nottingham Forest tem um dos melhores sistemas defensivos da Premier League atualmente, e o Murilo é um pilar desse time. Né? E o Fabrício Bruno, como você disse, voltou para a reserva do Flamengo, hoje ele é reserva do Léo Ortiz, e não faz questão nenhuma. A única diferença do Murilo pro Fabrício Bruno é que um é canhoto e o outro é destro, e o Dorival quer jogar com 2 zagueiros destros e 2 zagueiros canhotos. Escolher o Beraldo em vez do Murilo na primeira opção, eu entendo pelo quê? O Dorival trabalhou com o Beraldo no ano passado, né? O Dorival era técnico do São Paulo, o Beraldo surgiu ali, fez um 2023 fantástico assim no São Paulo. Também um dos pilares da conquista da Copa do Brasil passou pelo Beraldo, que não sentiu a pressão nenhuma de jogar a titular do São Paulo, uma coisa tão importante. E o Dorival conhece muito bem, assim como na última convocação do Dorival, né, contra o Equador e Paraguai, convocou o Lucas Moura, porque o Dorival já sabia como joga o Lucas. Eu também não concordei com a convocação do Lucas, mas o Dorival conhecia, assim como foi o Beraldo. Agora, o Fabrício Bruno só tá convocado porque ele é destro, porque eu não consigo ver outra explicação pro Fabrício Bruno estar vestindo a camisa da seleção brasileira no momento. É verdade que quando ele foi convocado na primeira vez nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, ele foi muito bem, principalmente contra a Inglaterra. Contra a Espanha teve um pouco de dificuldade, mas ali todo o sistema defensivo do Brasil teve. Mas contra a Inglaterra ele foi muito bem e mostrou um bom futebol. E é por isso que eu acho que o Dorival continua convocando ele. Lembrando que o Dorival também trabalhou com o Fabrício Bruno no Flamengo em 2022. Mas hoje, atualmente, seleção brasileira, né? A gente sempre tenta convocar quem tá melhor, os melhores da atualidade, e o Fabrício Bruno é um deles. Então é meio justificável. O Beraldo, sim, você falou que ele é meio polivalente, que joga na lateral esquerda, às vezes no PSG, às vezes faz a zaga, é um negócio que todo treinador adora, faz mais de uma posição, não tem discussão para isso. Mas realmente, o Beraldo atualmente, hoje, não vive o melhor momento que ele já viveu. Ele estava vivendo uma grande fase do São Paulo, chegou no PSG muito bem, e hoje caiu. E o Murilo está numa constante muito grande, jogando na liga mais competitiva do mundo, e mereceu essa convocação. E também teve, acho que com o Fernando Diniz, se não me engano, uma convocação que convocaram o Murilo do Palmeiras, e todo mundo achou que era o Murilo do Nottingham Forest. Foi a primeira do Dorival, né? Mesmo. Foi a primeira do Dorival, é verdade. Todo mundo achou que era o Murilo do Nottingham. Todo mundo escreveu lá, Murilo Nottingham Forest. E depois descobriu que era do Palmeiras. Quando ele falou Murilo, daí todo mundo já foi Nottingham, e ele falou Palmeiras depois. Eu fiquei eu até fiz uma live. Ninguém entendeu. E esse lance que ele falou, Felipe, é uma coisa que a gente trouxe aqui, porque, beleza, fazer isso agora, mas só que na convocação original ele convocou 3 dessas e um canhoto. Sim, ele convoca Militão, Marquinhos e Bremer. Então Porque na cabeça dele, o titular é o Marquinhos e o Magalhães. Na cabeça dele é isso, né? Eu acho que, na verdade, é o Militão e Magalhães, né? Que era aquilo que a gente viu em Curitiba. Aí o Militão é cortado. Sim, é verdade. O Marquinhos entra. Mas ele. E acho que acontece agora. O Curitiba, o Beraldo também tava. Mas não, o Beraldo não vai ser titular, nem aqui, tanto que a gente vai falar da própria escalação e não tá, mas só que daí beleza, mas não faz sentido, né, pra mim, não vejo, né?
é meio complicado. Então, né, na Copa América a gente viu uma dupla titular com 2 destros, né, que era Marquinhos e Militão. Eu sinto que a pressão Então, da seleção brasileira, que a seleção vive hoje em dia, tá caindo muito no Dorival, porque ele não tá preocupado em construir um time para a Copa, um ciclo de achar os 23 que vão ser convocados e que vão disputar a Copa nos Estados Unidos. Mas ele quer um time que dê resposta hoje. Porque ele sabe que tá pressionado, ele sabe que precisa da vitória, ele sabe que precisa convencer o torcedor, que precisa subir na tabela de classificação. E o Dorival estava preocupado no hoje do que construir um ciclo para a Copa. Então eu fico bem preocupado, porque a gente vai chegar na Copa com esses jogadores que estão hoje, muito difícil. Pois é, e acho que isso cai no outro convocado, né? No outro corte, que o Alex Telles. Né? Acho que Perfeito. Convocou o Arana. Acho que o Alex Telles é exatamente isso. Né? Um jogador que chegou agora no Brasil, né? Teve 5 jogos com o Botafogo antes da convocação, 6, porque né, depois que foi convocado, jogou contra o Atlético. E os torcedores do Botafogo falam que ele está tendo ainda muita dificuldade de questão física. Óbvio, ele sobra no futebol brasileiro. Isso é óbvio, mas, poxa, é aquilo que eu falo. Né? Quantas e quantas vezes a gente vai ter que ver isso? Um jogador que, quando jogava fora, era desmerecido, o pessoal não prestigiava, ele era convocado, não sei o quê. Um é melhor que o outro. A gente já tem vários exemplos aqui no Brasil, né? O Hulk é um deles. Um que eu tô cravando com todo mundo que vai acontecer, isso é o Casemiro, quando voltar pro Brasil. O Casemiro joga 3 jogos, vai ter maluco pedindo na seleção. E aí, pô, chama o Alex Telles, acho que o Dorival, ele, não digo que ele fez burrada convocando o Abner, mas o Abner é uma aposta total. Ele quis ter uma questão de segurança ali com o Abner, né? Porque, poxa, se não der certo, eu já vou ter que trazer um cara experiente, um cara que jogou Copa. Mas eu acho que a condição física não é das melhores. Pelo visto, a gente ia falar de provável escalação depois, mas o Abner tá indo bem nos treinos, né? Mas, poxa, ali acho que era mais uma oportunidade de ele dar chance. E se ele quisesse colocar alguém que já tivesse experiência em seleção, traz os que ele ainda não chamou. Né? Jogadores que já tiveram oportunidades com o Diniz e que não tiveram com o Dorival, que são Caio Henrique e Carlos Augusto. Porque, querendo ou não, o Dorival, antes dessa convocação, ele tinha chamado apenas 3 laterais esquerdos, que são Arana, que não está numa temporada boa, o Ayrton Lucas, que é reserva do Flamengo, e o Wendel, que nem relacionado é no Porto. Então, a gente perdeu, acho que, muito tempo com jogadores que não têm tanta qualidade, e aí ele não deu oportunidades para jogadores como esses 2 que eu citei, e até mesmo o Samuel Lino, que foi um cara que ele foi ver lá no CT do Atlético de Madrid, né? Ele, lá no começo, quando o Dorival faz aquela tour por CTs e tudo mais, que acho que muita gente destacou a questão do Fulham por causa do Andréas Pereira, ele foi no Atlético de Madrid, e acredito eu que ele não foi lá para ver o Gabriel Paulista. Eu acho que ele foi ver o Samuel Lino. Aí tem a questão do Samuel Serrala, alguma coisa que possa incomodar dele, mas enfim, Felipe, como que você vê essa convocação do Alex Telles? Né? Eu acho que vai muito nisso aí que você falou. Preciso de um resultado imediato. Vou trazer um cara que agora está no Brasil, que tem experiência e que pode me dar esse resultado. E talvez não fosse bem assim, né? É exatamente isso, Gabriel. Parece que nas primeiras convocações do Dorival ficou claro que o lateral esquerdo dele é o Guilherme Arana, né? Porque ele começou a Copa América como titular, perdeu a vaga para o Wendel em alguns jogos ali, depois recuperou, foi titular nos últimos jogos. Então o Arana é o titular, machucou. O Abner, como você disse, é uma aposta, né? A gente não sabe, foi muito bem o Atlético Paranaense ali, mas é uma aposta, a gente não sabe como ele tá jogando, como ele vai aguentar a pressão de vestir a camisa da seleção brasileira. O Alex Telles é uma peça de segurança, assim como seria se ele colocasse o Alexandre do Flamengo. Tá no mesmo caso do Alex Telles, chegou agora no Flamengo, tá recuperando o ritmo, ainda tá um pouco abaixo, mas é uma peça de segurança, é um cara que conhece o que é vestir a camisa da seleção, é um cara que já disputou Copa do Mundo, que já disputou Copa América, e o Alex Telles vai nesse quesito da experiência, de um jogador rodado, de jogador de Europa, de futebol internacional, que já está acostumado a enfrentar os grandes jogadores do mundo, e foi na questão de segurança. E você disse o nome certo para mim, assim, que é o Samuel Lino. Ele está fazendo grandes temporadas no Atlético de Madrid, e não é de hoje, vem jogando muito bem, e muita gente questiona, mas ele no lateral, ele é ala. Gente, o Guilherme Arana é praticamente um ala. Ele joga mais atacante como tudo. Porque em 2023 o São Paulo jogava muito parecido com a seleção, que o Rafinha ficava como terceiro zagueiro lá do Arboleda do Beraldo e o Caio Paulista ia pro ataque. Na seleção brasileira, o Marquinhos, que jogou a Copa América junto com o Magalhães, ficava junto ali com o Danilo, e o Guilherme Arana tinha total liberdade para atacar. Então é o mesmo estilo de jogo. E o Samuel Lino e o Guilherme Arana têm a característica ofensiva. Então, acho que o Samuel Lino seria uma baita, assim, aposta, mas também cairia como uma luva nesse time da seleção.
Assim como o Caio Henrique e o Carlos Augusto também vem jogando muito bem, tanto no Mônaco como na Inter de Milão. Mas também não tem essa característica ofensiva como tem o Guilherme Arana e também o Samuel Lino. Mas também são nomes que poderiam ser apostados. O Alex Telles, eu acho que ele foi, como eu disse, na segurança. Na segurança, ele precisa do resultado, ele precisa de jogadores experientes. E nessa hora o Dorival não pode apostar. Ele precisa mostrar alguma coisa urgente e ele tá apostando em quem conhece a seleção brasileira. Pois é, e até por essas que, independente dos resultados aqui contra Chile e Peru, a não ser que o Alex Telles faça grandes jogos, o que eu não consigo ver isso agora, eu não tenho dúvida que o Alexandre vai estar na próxima convocação se ele continuar jogando o que ele está jogando no Flamengo. Não por merecimento, mas por essa questão do Dorival tentar ir na bola de segurança, né? Tentar achar um cara eu ideal. Eu aposto que o Alex Telles não entra mais na seleção até a Copa. Eu também. Pode ser a última convocação, last dance mesmo, né? Porque o Alexandre não está tendo, querendo ou não, essa questão de retorno, está tendo um retorno melhor para o Brasil, até mesmo por onde ele jogava, né? O Alexandre estava na Juventus até o meio do ano, por mais que seja reserva, e o Alexandre estava no Al Nassr, né? E, apesar de todo esse investimento que tem na Arábia, a gente sabe que é um diferencial muito grande nessa questão de trabalho e tudo mais, ritmo de jogo, como o cara chega, e a gente está vendo isso, né, na questão dos dois. Não vou ficar assustado, mas também já falei isso aqui, né, para quem não conferiu o podcast pré-convocação, a gente falou muito sobre essa questão de esquemas, né, o Senechal, ele desenhou ali o 3-2-5, que é basicamente isso que você falou, né, que é essa armação de ataque 3-2-5, né, o Arana, eu vi isso no jogo contra o Paraguai, jogou mais enfiado na ponta esquerda que o Vinícius Júnior, por exemplo, então o Lino poderia ser um encaixe muito bom nessa seleção, né, ainda mais que se ele vai continuar forçando o ataque pelo lado esquerdo, né, por exemplo, a gente até falou Gabriel, isso e o Alex Telles nem é o melhor lateral do Botafogo na atualidade. Né? Exato, o Cuiabano é o titular, ele tá machucado. E outra, a gente falou da lateral esquerda, mas a lateral direita é uma grande dor de cabeça também do Brasil. Né? A gente tem o Wanderson aí que foi convocado, que vocês fizeram um Reels muito bom lá no Instagram. Mas no Botafogo, o que o Vitinho chegou e parece que ele tá no Botafogo há 8 anos é brincadeira. Na Libertadores contra o São Paulo, na Libertadores, o Vitinho acabou com a defesa do São Paulo. Acabou. O Wellington ficou com dor de cabeça os 2 jogos. Então, assim, você vê que o Alex Telles nem o melhor lateral do Botafogo, nem na esquerda nem na direita. Ele é convocado. Pois é, eu acho que o Vitinho é um nome que pode até, se continuar jogando nesse nível, ser um dos cogitados aí para a próxima data FIFA, né? Um nome surpresa. E também, mas depende muito do Dorival querer mudar, né? Isso que eu estava falando, de inverter esse lado de ataque, né? Porque o Carlos Augusto entraria nesse cenário, a gente falou isso com o Elcio semana passada. Se ele falar assim, eu vou botar o Wanderson agora na direita e eu vou segurar a defesa pela esquerda, né? Com o Carlos Augusto. Aí ele pode fazer isso enfrentando algum adversário que tem um jogador que atue mais pela direita, e querendo ou não, né? Os adversários do Brasil, se você for pensar, são jogadores dos grandes que a gente enfrentou até agora, você pega, né, na última data FIFA, a gente viu o Danilo marcando o Estupinhan, né, quando foi contra a Colômbia, você tinha o Luiz Dias, que o Diniz fez o favor de levar o Emerson Royal para marcar o Luiz Dias, pelo amor de Deus, cara, que dá uma tristeza só de lembrar essa cena. Mas, enfim, né, tem essa questão de momentos, né, e de posicionamentos, mas tem nomes aí para surgir. E vamos fechar, acho que talvez no que tenha sido a única troca, pelo menos na minha visão, incontestável do Dorival, que foi o Andréas voltar para a seleção com o corte do Vini Júnior, né, porque ele convocou o Rodrigo como meia, né, ele passa o Rodrigo para a ponta, no lugar do Vini, e coloca o Andréas no meio campo. Né, eu acho muito engraçado essa discussão de posicionamento, né, do Andréas Pereira, porque enquanto eu já vi gente falando que só tem 2 volantes nessa convocação, o André e o Bruno Guimarães, eu já vi gente comentando que o Andréas Pereira é volante. Né, a gente já está em 2024, né, a gente viu às vezes que o Andréas Pereira até mesmo entrou mais avançado, né, entrou fazendo até melhor a função que o Paquetá, principalmente quando ele chega na seleção. Eu não entendi, né, a não convocação dele, principalmente com o corte do Savinho e a convocação do Lucas Moura, naquela ocasião, na última data FIFA. Agora ele volta aí para preencher espaço. É um jogador, acho que nessa questão, pensando em ciclo, pensando até mesmo como o André chegou na seleção, faz muito sentido. E óbvio, a ausência do Vini pesa demais, apesar de ele não ter feito grandes jogos com a seleção até aqui. A ausência do Vini não tem nem contestação, né? Porque é o cara do Brasil no momento, não tem discussão isso. Acho que vai ganhar a bola de ouro aí no final do ano e vai fazer muita falta. Só que o Andrés também merecia essa nossa convocação. O último jogo do Fulham, que foi contra o Manchester City, ele jogou muito bem, fez um gol e deu muito trabalho pro City jogando lá no Etihad. Então,
O Andrés Pereira merecia estar nessa seleção, apesar de ele não ser o ponta que ele precisava, porque, convenhamos, não tem nenhum atacante brasileiro, um ponta ofensivo de drible, que merece estar na convocação nesse momento. Seria o Estevão, só que o Estevão está voltando de lesão. Então, ele não pode ser convocado nesse momento. Então, acho que o Dorival fez certo. O Rodrigo não é meia, vamos convencer. Ele tem uma técnica muito grande, uma qualidade de passe muito grande, só que ele não é meia. Ele é ponta esquerda. E ele já mostrou no Real Madrid que ele prefere jogar, na verdade, pelo lado esquerdo, que é onde o Vini joga, então ele não consegue atuar tão bem assim na direita, estão tentando passar ele para o meio de campo. E o Andrés é um baita coringa, assim como é o Gerson, né? O Gerson já tô como primeiro volante, segundo volante, que o Tite tá jogando de ponta direita. Então, o Andrés Pereira é um baita coringa, assim, que tá fazendo uma baita temporada, por enquanto, no Fulham, lá na Premier League. Eu acho que foi, como você disse, a única troca, assim, né? Troca, entre aspas, do Dorival, correta, que merecia mesmo estar. Porque vemos também no ataque, quem é o grande nome do Brasil no ataque hoje? O Rafinha, que todo mundo criticava, todo mundo falava mal, e hoje é o grande nome do Brasil no ataque, ele tá vivendo uma grande fase. E também porque realmente não tem outros nomes para convocar nesse momento. Então eu acho que o Dorival acertou muito bem, levando o Andrés. Exato, até mesmo para essa continuidade de ciclo, né? E um jogador que acho que, por exemplo, fez falta na última data da FIFA, quando o Paquetá estava jogando muito abaixo do nível. Eu percebi isso no jogo lá no Paraguai. Ele olha para o banco e ele só tinha o Lucas Moura para colocar no lugar, né? Então, com todo respeito ao Lucas Moura, a trajetória dele, mas, pô, Lucas Moura em 2024 isso não dá. Então, acho que foi um erro que o Dorival acho que se precipitou e acho que viu quanto falta fez o Andréas e agora ele retorna à seleção. Vamos falar então do próximo time. Gabriel, a verdade, desculpa te interromper, mas a verdade é que o Brasil não tem meio campista hoje em dia, né? Não tem, porque não tem aquele 10 clássico. Aquele 10 clássico, o armador, o Paquetá não sabe ser esse cara, o Paquetá não pode ser esse cara, porque já tentaram 1 milhão de vezes colocar o Paquetá como camisa 10, como meio armador, e não conseguiu de jeito nenhum. O nome desse meio campo, mesmo não sendo meia, é o Neymar. O Neymar não consegue mais dar aquelas arrancadas que ele dava quando era garoto, mas ele tem uma cabeça para futebol que é muito além de todos os jogadores do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então, quando ele voltar, eu acho que ele vai ser esse camisa 10, esse meio campista, deixando o lado esquerdo pro Vini. Mas o Brasil não tem esse meia. Tentaram o Lucas, que é o meia de criação, mas como você disse, 2024 não dá mais. O Lucas Paquetá não dá. O Rodrigo tentou também, mas já viu que ele rende mais pelos lados. E por que não tentar o Andrés Pereira? Todo mundo pensa que ele é um segundo volante, mas ele tem muita qualidade no passe. Ele pode ser uma grande surpresa para a seleção nessa rodada de eliminatórias. E foi assim que ele se destacou, né? Querendo ou não, quando ele jogou, né? Quando ele teve em campo nas primeiras oportunidades, eu lembro dele entrando muito bem, justamente com esses passes, né? Quebrando defesa, ele fez o gol também contra o México, assim, né? Aparecendo muito bem como uma peça. Então, é um jogador que acho que tem essa característica que pode se destacar. Né? O mais próximo que a gente tem hoje de um meio armador, querendo ou não, é o Rafinha, que você já citou, mas como instituiu aqui o Elson na semana passada, o Rafinha ele não joga como meio, ele joga como um falso 10, né? Essa invenção aí do nosso amigo Elson Vai Júnior, que está lá agora em Minas Gerais, por isso que não está aqui, estava trabalhando com o Atlético, então ele trouxe essa revolução aí sobre o Rafinha, mas e é justamente isso que a gente vai falar. Então, você falou essa questão, né? Onde o Paquetá joga, né? Pela provável escalação que a gente conseguiu ver, né? Que nossos companheiros apuraram dos treinos, o Rafinha vai estar no lugar do Paquetá. E aí eu acho que entra um pouco que eu gostei, mas não gostei. Eu gostei das mudanças, mas não gostei do formato do time. O Brasil deve entrar em campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Aí ainda tem uma dúvida na lateral esquerda entre o Abner e o Alex Telles, que eu acho que é aquilo que eu falei para você. Ele chamou o Alex Telles justamente para ter um lateral experiente, para não precisar colocar o Abner logo de cara, mas o Abner está se destacando nos treinos, provavelmente, por isso deve estar colocando essa pulga na cabeça do treinador. Você tem o André com o Lucas Paquetá mais atrás, né? O Lucas Paquetá entrando no lugar do Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães realmente não fez partidas muito boas recentemente. O Rafinha na posição que o Paquetá jogava. E aí o ataque com o Savinho, o Rodrigo e o Igor Jesus, né? O Igor Jesus sendo uma grande novidade. Eu esperava uma mudança maior tática, confesso, porque se você coloca o Igor Jesus, você está falando que você quer continuar jogando com um 9, né? Um 9zão lá enfiado no ataque. E, poxa, eu acho que foi uma questão que não deu muito certo, né? A questão, poxa, ali de não tem tanta essa proximidade. Então, estou curioso para ver, né? A gente até desenhou aqui um quadrado com alguma dessas opções. Obviamente não tinha o corte do Vinícius Júnior, mas a gente desenhou até um quadrado que a gente gostaria de ver ali com
Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini, e agora a gente vai manter a formação, né? Não sei como vai ser isso na prática, só que com o Igor Jesus no ataque. Você vê assim ou você ainda acha que pode ter um jogo mais próximo, mais compacto, né? Mesmo a entrada do Igor Jesus, porque, por exemplo, eu pensava nesse quadrado e o Endrick, querendo ou não, com esse jogo já mais próximo, poderia se destacar, né? Então acho que com o Igor Jesus ali já mostra que a chance do Dorival repetir o esquema dos últimos jogos é grande. O Dorival meio que aprendeu com os erros dele dos últimos jogos de não atuar com o centroavante, né? Ele viu como o Brasil fica um pouco deficiente quando não tem aquela referência no ataque. O Endrick, apesar de ter o poder de finalização, de ser forte e tudo mais, ele não é aquele centroavante clássico, aquele brigador que vai bater no zagueiro, que vai disputar a bola pela área, que vai dar cotovelada, não é esse cara. E o Igor Jesus além de ser muito técnico e muito habilidoso, e vive uma grande fase no Botafogo, não dá para negar isso. Eu também achei que ia começar com o Endrick, que pegou muito de surpresa essa parte do Igor Jesus, mas eu gosto muito de ver o Rafinha como o falso 10, como você disse, né? Porque é assim que está todo no Barcelona e tá jogando o fino do fino. O Rafinha é o grande destaque aí do Barcelona no começo de temporada. No último jogo contra o Barça e o Alavés, o Lewandowski foi o primeiro jogador que fez 3 gols numa partida e não foi o melhor em campo, porque o Rafinha acabou com o jogo. O Rafinha destruiu, assim, a partida. Tá jogando muito bem, então eu gosto muito de ver o Rafinha ali no meio, deixando o Rodrigo atuar mais pelo lado esquerdo, que ele já disse, já publicamente, gosta de atuar mais pelo lado esquerdo. Tem números melhores atuando pelo lado esquerdo, e só não atua porque é o lado do Vini Júnior lá no Real Madrid. Gosto de ver o Paquetá mais recuado para ajudar nessa saída de bola, porque o Bruno Guimarães, apesar de estar jogando muito bem no Newcastle, fez partidas deploráveis com a seleção brasileira nos últimos tempos. Principalmente, eu lembro o jogo contra a Argentina no Maracanã, que eu acho que foi a pior atuação que eu vi de um jogador na minha vida. O Bruno Guimarães errou tudo que tentou. Tudo. Não se salvou em nada. E ainda demorou para sair. Parabéns ao Fernando Diniz por isso. Mas eu gosto de ver o Paquetá nessa ajuda ali na saída de bola. E a questão da lateral esquerda, eu lembro muito de um Brasil e Chile também, que aconteceu em 2018. Eliminatórias da Copa. O Dunga era o técnico ainda. Chile e Brasil lá em Santiago. O Chile ganha de 2-0, se eu não me engano. E o Tafarel e o Dunga queriam colocar o Alisson no gol. Era essa a estreia do Alisson na seleção brasileira. Só que a comissão técnica achou que ia ser muito complicado para o Alisson se ele estreasse justamente contra um adversário difícil, um adversário complicado, fora de casa, numa pressão gigantesca. Então eles colocaram o Jefferson do Botafogo para fazer esse papel, né? E o Brasil acabou perdendo e o Alisson acabou sendo na rodada seguinte das eliminatórias e tá na meta do Brasil aí até hoje. Mas e aí eu vejo a convocação do Alex Telles para isso. O Brasil vai enfrentar o Chile pressionado em Santiago, vão fazer aquela arapuca, vão fazer uma pressão danada. E para o Abner, que é uma grande promessa aí, que pode ser o nome da lateral esquerda do Brasil, estrear nessa pressão pode ser complicado. E aí entra esse preço do Alex Telles que a gente conversou anteriormente, né? Se ele apostar no Abner, a grande chance da carreira do Abner de mostrar que ele aguenta uma pressão, suporta essa pressão, e que pode ser o titular da seleção brasileira na lateral esquerda, ainda mais brigando com o Guilherme Arana. Mas eu ainda acho que o Dorival pode apostar no Alex Telles. Mas no ataque ali, como você disse, gostei muito. Apesar de eu ser muito fã do Endrick, eu acho que o Igor Jesus nesse momento tá merecendo essa vaguinha no ataque, tá com uma grande fase, é aquele 9 trancudão lá que vai bater no zagueiro, que vai brigar, diferente do Endrick, que é mais habilidoso. Gosto de ver o Rafinha no meio como falso 10, gosto do Rodrigo na lateral esquerda e gosto do Paquetá na segunda volante. Pode ser uma formação que dê certo, mas assim, tem que funcionar em campo. A única coisa que me incomoda é ver essa aposta cada vez mais da seleção em pontas, né? Tipo, eu achava, era justamente essa minha questão, que talvez não esteja funcionando bem, né? E manter essa aposta em pontas, por mais que tenha novas peças, como o Rafinha no meio e tudo mais, eu esperava uma seleção mais compacta pelo meio. Vamos ver se isso vai mudar, né? Espero que sim, torço para que sim, mas eu gostaria ainda de muito ver, né, essa seleção sem ter esse fato, os jogos muito pelas pontas, né? Talvez agora a gente tenha de fato não digo um camisa 10, mas esse meia, né, ali na frente da área com mais talento, com mais visão de jogo do que o Paquetá vinha apresentando, que é o Rafinha nesse momento, né? Vamos dar uma olhada, né? Para a gente confiar, mas e torcer para que dê certo, principalmente, até porque a gente sabe que o Igor Jesus, querendo ou não, é o quarto nome do ataque do Dorival, né? Vamos dizer assim, desses camisas 9, já que o Endrick, ele não vê como um camisa 9, a gente já falou isso aqui e confesso que concordo.
O Hendrick não é esse camisa 9 clássico. Então, né, ele não tá sem o Richarlison, ele tá sem o Pedro, tá sem o João Pedro. O Evanilson é um mistério, como foi parar na seleção e, né, não foi nem citado nesse momento. Eu acho muito bizarro isso. Então, esperar ver como que o Dorival vai armar, como que vai ser essa questão, se vai repetir, né, essa informação, como falei, a gente está gravando esse podcast dia 8 de outubro, terça-feira à noite, vai ter mais um treino da seleção na quarta-feira pela manhã, antes da viagem. Então talvez, se você está escutando esse podcast na quarta, talvez já tenha saído alguma informação a mais sobre o treino, seja comigo, com o Felipe, com qualquer um dos nossos companheiros que estava no CT da Barra Funda, aqui em São Paulo. Então tem essa questão, e a gente vai, né, Felipe, acho que falar um pouco agora dos adversários. A gente vai com adversários super pressionados, né, as duas piores seleções eliminatórias, até porque isso que eu acho que é interessante a gente olhar esses testes e, óbvio, da mesma forma, a gente torce para os caras jogarem bem, mas se forem aprovados, ainda não dá para dar aquele carimbaço, porque são os dois piores totós do continente no momento. O Chile do Gareca não vingou, né, o Gareca tá com uma crise do tamanho do mundo lá, porque ele decidiu cortar o Zeterano, e o Vidal tá puxando a bronca, tá descendo o cacete, né, o Isla ficou de fora, o Arangues ficou de fora, enfim, a gente falou um pouco disso na edição do podcast das eliminatórias sul-americanas, e o Peru, que não ganhou um jogo ainda, né, o novo treinador chegou lá, o Fossati não conseguiu ainda encaixar, né, vamos dizer assim, do jeito que ele esperava, do jeito que os peruanos esperavam, né, já que ele tinha feito um grande trabalho universitário, por isso que ganhou esse passaporte para a seleção. Porém, dois adversários chegam pressionados. O Brasil pode e deve aproveitar essa questão, já que não tem tantas válvulas de escape para a gente olhar nessas seleções e falar, temos que tomar mais cuidado com isso ou aquilo. Olha, para quem está passando por uma má fase, o Brasil tem os dois adversários mais acessíveis das eliminatórias nesse momento. Os próximos 2 jogos. É difícil falar obrigação, é difícil. Mas eu vou arriscar isso. É obrigação do Brasil fazer 6 pontos. Eu trouxe até os números aqui, Gabriel, para você entender o nível dos adversários do Brasil agora nessa data FIFA. O Chile só venceu o Brasil 2 vezes nesse século. Em 2002 e em 2018, como eu disse lá, que era para ser estreado o Alisson e não foi. Ao todo, em 75 jogos, o Brasil venceu 53 vezes, empatou 14 e venceu 8. O Chile venceu 8. Pra você ver como o Chile é freguês. É o famoso bordão do Galvão Bueno, né? Tá em crise? Chama o Chile. E é verdade, porque o Chile sempre foi um grande freguês nosso. Além de que o Chile fez o favor de perder para a Bolívia dentro de casa, em Santiago. A Bolívia não vencia ninguém fora da altitude há 31 anos e o Chile conseguiu perder para a Bolívia jogando em casa. E lembrando que o Chile só tem uma vitória nesse eliminatório. Você falou que o Peru não tem nenhuma vitória, o Chile só tem uma vitória. Que foi em cima de quem? Do Peru. Para você ver como tá fraco as duas seleções que vão enfrentar o Brasil nesse momento. O Peru venceu o Brasil em uma amistoso de 2019, que foi 1-0, e na Copa América Centenária, aquele polêmico gol de mão, né, que eliminou o Brasil na fase de grupos ainda. Mas desde então, só decadência. E lembrando que o Peru nunca venceu o Brasil nas eliminatórias da Copa. Nunca. Então, assim, esses números que eu trago para você é para mostrar os adversários que o Brasil terá pela frente. E aí eu falei, é meio forçado, é meio complicado falar isso? Mas a obrigação do Brasil é fazer 6 pontos. Cara, eu acho que pelo peso que tem a camisa do Brasil, qualquer jogo que o Brasil entre tem que fazer 6 pontos. É aquela obrigação que a gente Concordo. Por fora, mas obviamente tem jogos que são mais complicados, jogos que a gente sabe, jogos que talvez não seja uma tragédia ou um empate, mas o momento pesa, os adversários pesam, né? Então, né, não é o momento que o Chile está nas alturas, não é o momento que o Peru está nas alturas, inclusive o momento que o Peru, vamos dizer assim, esteve, né, com mais prestígio foi quando o Gareca estava lá, né? Agora o Gareca está no Chile sem prestígio algum, né? Com uma crise do tamanho do mundo. Então, são complicações aí que afetam os adversários do Brasil que, em tese, facilitam o nosso caminho. Vamos ver, né? É uma situação completamente diferente do que a gente viu na última data FIFA, porque na última data FIFA a gente pegou 2 adversários que vinham com novos treinadores, né? Novos trabalhos, que eram o BKSS no Equador e o Gustavo Alfaro no Paraguai. E querendo ou não, principalmente no caso do Alfaro, que a gente conseguiu ver isso nas 2 partidas. E virou nosso algoz, do nada. Exato, mas melhorou muito a seleção do Paraguai, né? Ele conseguiu fazer o Enciso e o Almirón jogarem, que era uma grande briga que tinha lá no Paraguai, que os caras não conseguiam fazer principalmente o Almirón render na seleção. Enfim, acho que é um cenário diferente, principalmente no caso do Chile, um nome pressionado aí, né, Felipe?
Não, com certeza, o Gareca tem que mostrar o resultado imediatamente. O Chile que teve a melhor geração deles nos últimos anos ali, e de repente sumiu. Ou os jogadores ficaram velhos, ou pararam de jogar, e realmente a nova geração do Chile, ela é terrível, assim. O atacante deles, o Brereton, é um chileno que não fala espanhol, que só fala inglês. Isso é um absurdo, gente. E você falou, a seleção tem Ex-atacante, que não foi convocado dessa vez. ex-atacante que não foi convocado dessa vez, exatamente, perfeito. Mas você falou da pressão que a seleção tem que fazer 6 pontos, é que hoje é muito difícil falar, né? Que hoje a gente tá vendo muitas zebras, muitos países aí crescendo, surgindo, que não pode ser mais considerado zebra. Mas uma coisa é a gente enfrentar a Argentina, atual campeão do mundo, com moral lá em cima, em Buenos Aires, e outra coisa é a gente enfrentar o Peru, que não venceu ninguém até agora aqui no Brasil. Então eu acho que é obrigação mesmo do Brasil vir fazer esses 6 pontos agora nessa data FIFA, esses 2 jogos, e lá na frente a gente vê o que acontece, né? Já acho uma vergonha o Brasil estar em quinto, lembrando que a Bolívia é a primeira fora, tá com 9 pontos, o Brasil tem 10, a Bolívia nunca foi para uma Copa e tá prestes a ir para uma Copa. Gente, isso é absurdo. A Bolívia faz 30 anos que vai para a Copa. A Venezuela que não foi para a Copa. A Venezuela nunca foi para a Copa, perfeito. E a Venezuela tá classificando. Tá em sexto. Junto com o Brasil. Tá junto com o Brasil. Com 10. E a Bolívia, que tecnicamente só pontua na altitude, já tem 9 com uma vitória fora de casa para o Chile, que é adversário do Brasil nessa quinta-feira. Então, assim, exatamente. Aí coloca o peso, né? Porque se a Bolívia vencer lá, o Brasil também tem que vencer lá. Lembrando que a Bolívia enfrenta a Colômbia na altitude de La Paz, também na quinta-feira, às 5 horas da tarde. Então, assim, a chance da Bolívia sair com a vitória também nesse jogo é muito grande, porque ela tá mandando agora, não tá jogando mais em La Paz, né? Ela tá jogando no estádio do... Esqueci o nome do time agora. Que Always Red. Isso, do Always Red, que é muito maior que onde jogava no Hernando Siles. Que fica muito mais complicado. A Venezuela foi jogar lá, a Venezuela tá arrumadinha, fala que é a melhor geração da Venezuela na história e tomou taca feio, foi 4-0 para a Bolívia, se eu não me engano. Então, assim, e a gente tá, em vez de a gente estar lá em cima brigando com a Argentina, Colômbia e Uruguai pela primeira posição e tentar garantir essa vaga mais cedo para a Copa, não, a gente tá brigando com Colômbia e Venezuela para pegar a quinta, a sexta vaga. Entende? Então, não é digno do que a seleção brasileira faz, da história da seleção. A gente precisa mostrar mais. E todos os jogadores, né? Você que estava lá no centro da Barra Funda, esteve lá comigo em Curitiba, falaram muitas vezes, todos os jogadores e o técnico do Dorival Júnior, que eles precisam dar uma resposta para o torcedor. Urgente. E essa resposta tem que vir obrigatoriamente contra os dois adversários mais fracos das eliminatórias até o momento. Pois é, precisa, é necessário, até mesmo pelo nível que vem apresentando, enfim, não há um nível de otimismo em nenhum das duas seleções, então, e a gente nota, né, eu acho que o torcedor, obviamente, contra essas duas seleções tem que ser vitórias, não tem muito o que falar, mas tá refém de boas atuações, porque se a gente pega a estreia do Dorival, que todo mundo fala bem, o Dorival não ganhou os 2 jogos, mas ninguém fala, o Brasil jogou mal contra a Espanha, por isso que matou. Não, o Brasil fez um jogo muito bom contra a Espanha, mesmo assim, empatou em 3-3. Então, é isso que mais pega, né, porque se a gente pega o Brasil... Exatamente, teve todas as polêmicas esse jogo ainda, mas se você pega, não é questão só de resultado, né, porque o Brasil venceu o Equador faz 2 rodadas, mas pelo amor de Deus, o jogo contra o Equador foi complicado. Terrível, e até mesmo, por isso que eu falo da questão do esquema, por isso que eu critico a convocação do Gerson, porque o Gerson entrou naquele jogo e piorou o time do Brasil, então, acabei de ver recentemente que tem gente pedindo o Gerson titular, eu falei, pelo amor de Deus, cara, a galera vive num mundo lunático, mas enfim, esperar para ver o que vai acontecer lá em Santiago, na quinta-feira, dia 10, às 9 horas da noite, e depois em Brasília, na terça-feira, dia 15, às 9h45, Mané Garrincha Brasil contra o Peru. E a gente se despede aqui dessa edição do podcast. Lembrando você, mais uma vez, para seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram, TikTok. E se o Twitter estiver no ar, @ConteVerde_. Lá a gente vai postar tudo. Além, claro, das nossas coberturas da seleção brasileira, tem também tudo sobre data FIFA, todos os resultados, os jogos que acontecem, né? Lembrando, os podcasts anteriores, 107, 108, 109, são sobre eliminatórias no mundo, né? Essa questão, igual o Felipe estava falando, da Bolívia, do Chile, a gente debateu muito mais de forma mais ampla no podcast 107, se você quiser dar uma conferida lá. O 108 a gente falou sobre eliminatórias da Oceania, o 109 sobre eliminatórias asiáticas, então tudo sobre essa eliminatória. Inclusive na quinta-feira, dia do Jogo do Brasil, dia 10, tem 24 horas eliminatórias para você conferir.
Começa 1h do dia, acaba 1h da sexta. Então, cara, se você quiser ficar grudado na tela vendo o jogo, você consegue. Tem umas 3 horinhas de intervalo para você ser feliz. Ou para ser triste, no caso, se você estiver querendo ver o jogo. E claro, se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast, para quando a gente tiver mais podcast, mais edições, você ser avisado. E, se puder, apoia.se/Contiverde com R$10 por mês, você pode nos ajudar a estruturar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho para a gente conseguir fazer mais coberturas assim em loco e para que cada vez mais eu trombe o caminho do Felipe Camin e ele possa lá fazer perguntas constrangedoras para o Savinho. Inclusive, no meio de uma das suas falas, eu abri no Instagram, que chegou uma notificação, tinha um vídeo do Mário Naves comentando a resposta do Savinho para a sua pergunta. Então, você tá famoso, meu caro Felipe. Um abraço. Dê aí os seus contatos para quem quiser te acompanhar. E, claro, as portas são abertas para você retornar mais uma vez. Pô, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Acho que eu preciso me retratar, né, sobre a pergunta do Savinho, porque não foi culpa minha. E eu vou contar aqui para os seus seguidores que acompanham o Conte Verde que a pergunta não foi minha, sim foi sua. Você que passou para mim, eu só usei o meu nome para poder fazer esse constrangimento, né, dessa vez. Então a culpa não é minha sobre isso. Mas eu só fiz uma pergunta, gente, não foi culpa minha. Mas agradecer pelo convite, foi muito legal participar aqui do podcast, de debater essa data FIFA. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, @fecamin com 2E. E também o Portal Jogada 10, que é onde está o meu trabalho lá, se vocês curtirem, deixa lá seu botão de seguir, sua curtida, seu comentário, pode falar que eu sou bonito, porque eu sou bonito mesmo. E também, pô, galera, apoiem muito o Conte Verde, porque o trabalho que o Gabriel faz é muito legal, é muito bacana. Hoje eu descobri que o Timor-Leste venceu o Brunei por 1-0, eu não sabia que eu precisava saber disso até ver essa informação, então é um trabalho muito bom que o Gabriel faz aqui em Conte Verde, no Conte Verde, na verdade, né? Falei totalmente errado o português. E continue apoiando ele, porque é um trabalho muito legal. Espero muito trombar você ainda, Gabriel, nessas coberturas de seleção, não só do Brasil, como de outras, aí cobrir várias competições. Um forte abraço, mais uma vez obrigado pelo convite, e sempre que precisar, estarei aqui para constranger você, o Savinho e mais quem quiser. Perfeito. E só para me retratar, então, que no fim das contas a pergunta não era minha, não era do Felipe, e sim do Elcio. Tá? Só para explicar o contexto. Achamos o culpado. Achamos o culpado, mas só para explicar o contexto, né? A gente vai para a coletiva com várias perguntas na cachola e tudo mais, e às vezes acontece alguém perguntar antes da gente. O Felipe estava com a pergunta, perguntaram antes dele, ele olhou para mim, ele estava do meu lado, ele olhou para mim com a cara, pô, eu não sei, né? O que eu pergunto? Aí o Elcio tinha mandado uma sugestão de pergunta para o Savinho. E eu já tinha perguntado para o Ederson. A gente tem um trato meio que, né, não escrito, mas a maioria dos jornalistas respeitam, né, ou tentam respeitar, que é uma coletiva que tem muita gente, como era essa coletiva de hoje, terça-feira, dia 8. Quem fez pergunta para um não faz para o outro. Eu já tinha feito uma pergunta para o Ederson, então não ia fazer para o Savinho. Aí eu passei a pergunta para o Felipe. O Felipe estava com o meu celular na mão, com a conversa do Elcio. Faz a pergunta e o Savinho dá aquela belíssima resposta, inclusive só para falar sobre o Timor-Leste, o Felipe não ouviu, ele viu, quer dizer, ele não viu, ele ouviu, né? Ele ouviu passando essa informação e depois checou lá no nosso Instagram, né? Tudo que aconteceu na data FIFA, então você fica sabendo aqui no Conte Verde, porque o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo ConteCast, abraço!